Meus amigos, vocês devem ter acompanhado o pedido de prisão do jornalista Alan dos Santos por ordem do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Eu quero dizer para vocês algo importante. Eu quero falar aqui sobre o futuro do Alan e por que isso pode ter sido um erro estratégico desse ministro Supremo. Mas antes eu peço que curtam, se inscrevam no canal, para alimentarem o algoritmo do YouTube, do IGTV, e enviem esse vídeo para o máximo de pessoas possível, tanto pelo WhatsApp como Telegram, todas as formas que vocês acharem que eu tenho direito. Eu lembro a vocês que esse vídeo é um oferecimento agora do Getter, a rede social anti-cancelamento, o Getter, como a gente chama no Brasil. Me sigam lá, eu sou o @realpfigueiredo, igual no Instagram, igual no Twitter, porque lá agora o Getter é o único lugar que eu me sinto seguro para falar o que eu penso. Mas bom, de volta ao nosso querido jornalista Alan dos Santos, sim, jornalista, porque ele é jornalista, né, sob qualquer métrica, você pode avaliar de qualquer forma, ele é membro registrado de associações internacionais jornalísticas, inclusive. Essa tática dos outros jornalistas, os meus colegas, de chamarem o Alan de blogueiro para tirar dele a proteção legal da qual o jornalismo goza, é justamente a comprovação de que o jornalismo profissional morreu. Se você não acredita, eu falo para você, deem uma olhada no que escreveu ninguém menos do que o Glenn Greenwald. Eu acho estranho a gente está tendo que apelar ao Glenn Greenwald, mas está aqui. Negar status de jornalista é perigoso para o Wikileaks, para mim e para o Alan dos Santos. Um artigo da Carta Capital. Esse talvez seja o único momento em que vocês vão me ver fazendo referência a um artigo da Carta Capital, uma revista absolutamente de esquerda, e o Glenn Greenwald, um jornalista que eu respeito muitíssimo, mas que é uma pessoa de esquerda. Bom, veja que o problema não é ideológico. Veja que o problema é de caráter. Parabéns ao Glenn pelo artigo corajoso. O Glenn que é desafeto do Alan e que tem críticas justas à conduta do Alan perante a ele. Terça Livre, ele é um veículo de imprensa legítimo, gente. Tem 3 programas de televisão diários, com audiência maior do que a maioria dos canais de notícia, só vocês olharem. A gente tem uma revista semanal, Urtinho, site com notícias todo o tempo, tinha tudo. Todas as características de um veículo de imprensa. Pois bem, por ordem do ministro Supremo, o Terça Livre foi fechado. Todas as suas contas e recursos foram bloqueados, o que na prática equivale a fechar o jornal. E entendo a gravidade disso. Um veículo de imprensa foi fechado por ordem de uma autoridade governamental, uma autoridade do Estado. Desde quando que isso não acontecia no Brasil? Olha, nos Estados Unidos eu digo a vocês que eu acho que nunca aconteceu. A gente tem o julgamento do John Peter Zenger, que é um clássico aqui em 1733, que proibiu esse tipo de coisa, mas você tem garantias constitucionais fortes em relação à imprensa. Você pode ou não gostar do Terça, eu acho uma série de veículos um lixo, né? Eu sempre falo aqui, os veículos da mídia tradicional brasileira são todos umas porcarias, mas eu jamais defenderia que eles fossem fechados pelo governo, jamais. Claro que eu quero que a Globo feche, claro que eu quero que a Folha feche, eu quero que a CNN Brasil feche, mas eu quero que eles fechem por falência, porque ninguém assista mais aquelas porcarias. Não, nunca por intervenção do governo. Aliás, o dia que qualquer governo for fechar um desses veículos, qualquer que eu não gosto, eu vou me colocar imediatamente, eu vou rir um pouco, e no momento seguinte, eu vou me colocar imediatamente ao lado deles como o mais fiel dos seus defensores. Agora a gente tem mais de 50 famílias desempregadas, por causa dos colaboradores, os funcionários do Terça Livre, uma empresa legítima arruinada, depois de muito investimento, estavam com um estúdio novo, e milhares de pessoas que assistiam ao Terça Livre, órfãs do jornalismo independente do Terça. Você pode não gostar, mas as pessoas gostavam, essas pessoas gostavam e preferiam se informar pelo Terça. Agora, o mais curioso é o motivo pelo qual a Polícia Federal, e eu acho que eu nem deveria falar da Polícia Federal, da instituição como um todo, mas dessa delegada Denise, que responde diretamente ao ministro Supremo, o motivo pelo qual ela pediu a prisão e o fechamento do Terça, que, na minha opinião, serviria para justificar o fechamento de qualquer veículo de grande mídia que eu citei. Eu faço questão de mostrar para vocês o processo, porque eu quero que vocês vejam aqui. Tá aqui, ó, informa a autoridade policial, blá, 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 blá. Aí ela justifica aqui, idealizadores, produtores, difusores e financiadores voltada à disseminação de notícias falsas
ou propositalmente apresentadas de forma parcial com o intuito de influenciar a população em relação a determinado tema, objetivando, ao fim, obter vantagens político-partidárias e ou financeiras. Vocês estão ouvindo o que eu acabei de dizer aqui, não? Notícias falsas para influenciar a população? Ora, meu Deus. Toda a cobertura que a mídia faz do governo Bolsonaro é isso. Toda a cobertura da imprensa sobre o vírus chinês, que a imprensa fingia, aliás, que não era vírus chinês. Toda a influência da China, que é pior ainda, uma influência externa nos nossos veículos de comunicação. Todas se enquadram nesse tipo de coisa. Virtualmente todo o noticiário dos Estados Unidos, sobre os Estados Unidos no Brasil, é absolutamente falso, com objetivo ideológico. Meu Deus, eu tenho um programa chamado Conexão América, tem não sei quantas edições, sei lá, 20 edições, vocês vão ver, é só sobre isso. Mas tem fake news também sobre o próprio pedido de prisão do Alan, é uma coisa que meio Inception. Tem uma fake news a respeito do pedido de prisão baseado numa acusação de fake news. Primeiro, várias notícias de que o Alan estaria ilegalmente nos Estados Unidos. Isso porque é uma reportagem do Globo, e de novo, faço questão de mostrar para vocês, mas uma reportagem do Globo diz que porque o Alan entrou com visto de turismo, que engloba turismo de negócios, algo que é absolutamente natural para quem está trazendo uma empresa de comunicação para os Estados Unidos, diz que ele está aqui há mais tempo do que o prazo concedido pela entrada e, por isso, ele estaria aqui ilegalmente. A reportagem do Globo fala em visto de turista expirado. Está aqui a reportagem de Aguirre Talento, Natália Portinari e Mariana Muniz. 3 bestas quadradas. É gente que não entende nada de legislação americana de imigração falando bosta. Não sabem a diferença entre visto e status. Não sabem o que é o pedido de extensão de status. Não sabem o que é um pedido de mudança de status. Tudo isso previsto na legislação de imigração americana. Aliás, não sabem não. Não querem saber. Porque o advogado Alan, está na matéria, explicou que a situação do cliente era legal. Mas eles resolveram publicar a matéria assim mesmo. Ou seja, nem para parar para ouvir um outro advogado de imigração. O que é isso? É o jornalismo profissional que morreu. O que é isso? É, abre aspas, como diz o texto da Polícia Federal, disseminação de notícias falsas ou propositalmente apresentadas de forma parcial com o intuito de influenciar a população em relação a determinado tema. Olha aí, delegada Denise. Olha que maravilha. Olha aí, Alexandre de Moraes. Bota esses 3 jornalistas em cana, manda fechar o Globo, pô. Fechar o texto é fácil. E vocês acham que eu tô brincando? É óbvio que se o Estado puder fechar veículos de imprensa que falem mal dele, vão fechar vários. Aliás, até o Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos percebeu isso. Olha o tweet dele aqui que eu separei. A água do cerceamento da liberdade de expressão vai bater na bunda de todo mundo. Hoje você acha que tá fazendo bem cancelando um, abre aspas, idiota que só fala M. Amanhã é a tua boca que está sendo calada. Sociedade democrática precisa ser livre para discutir tudo. Tudo. Acorda! E aí ele usa um palavrão aqui que eu não vou falar só por causa do algoritmo do YouTube. Não porque eu seja contra palavrão. Olha, até o Rafinha Bastos percebeu. Eu já citei Glenn Greenwald e Rafinha Bastos aqui, tá, gente? 2 caras de esquerda. Isso é para mostrar que essa não é uma questão de direita ou de esquerda. Isso é algo supra-ideológico. E para surpresa de absolutamente ninguém, a direita trans, aquela esquerda que se identifica como direita, tá batendo palma feliz da vida sobre a prisão do Alan e justificando. Teve um radialista conhecido, uma pessoa que eu gosto, mas que está completamente perdido, dizendo, mas foi a Polícia Federal que pediu a prisão do Alan. Ora, a Polícia Federal não, foi essa delegada Denise que responde direto ao Alexandre de Moraes, mas e se fosse? Tudo que a Polícia Federal fizer é legítimo, é correto? Ou seja, então qualquer força de opressão do Estado, se quiser fazer algo, é legítimo e correto. Teve gente comparando, é uma coisa muito triste, mas comparando o Alan a ideólogos nazistas. Uma coisa horrorosa. Você vê que a alma dessas pessoas está corrompida, né? Ou seja, veja, na ordem de prisão do Alan, e isso aqui é muito impressionante, porque é para isso que essas pessoas estão batendo palma. Na ordem de prisão do Alan, eles justificam o pedido, inclusive dizendo que, abre aspas, ele publicou uma foto mostrando o dedo médio em frente ao Supremo. Tá na página 7 do pedido de prisão para quem quiser ver. Eu tô lendo aqui ipsis literis. Meu Deus! Como é que uma autoridade policial se presta a escrever uma coisa dessa? Como é que um juiz assina?
Como é que alguém na sociedade, como é que um jornalista mais especificamente aplaude algo assim? Mostrar o dedo do meio agora vira embasamento dentro de um pedido de prisão. Leiam vocês, tudo que eu falo, eu mostro. Se vocês quiserem, eu coloco aqui na tela. Pois bem, então o ministro Supremo mandou prender um jornalista e fechar um veículo de imprensa. Agora, o que aconteceu? O que acontecerá com Alan? Bom, eu vou deixar algo claro aqui para vocês. Eu não falo pelo Alan, não participo da defesa dele, não tenho nenhuma relação. Mas eu conheço um pouco desse assunto, até porque eu já passei por uma situação semelhante e eu tive a oportunidade de consultar a peso de ouro os melhores advogados aqui dos Estados Unidos sobre esse tema. E é isso que, aliás, um jornalista deve fazer. Consultar pessoas que conhecem, consultar pessoas que entendem, aprender sobre um tema e, se possível, traduzir de forma clara para o público. Eu vou tentar fazer isso agora. Primeiro vamos falar da difusão vermelha da Interpol, ou fusão vermelha da Interpol, na qual o Alan provavelmente consta. É um termo bacana para o jornalista falar, como que parece que agora, qualquer minuto, vão descer de rapel na casa do Alan. Ele deve constar na lista, e não adianta entrar no site da Interpol e dizer que o nome dele não está lá. Eu também já vi outros jornalistas cometendo esse erro, porque a lista pública da Interpol representa algo como 20% dos nomes totais, né, do total dos nomes na lista. Acreditem, porque eu já tive lá na lista da Interpol e o meu nome nunca constou na lista pública. É a própria Polícia Federal brasileira que inclusive coloca o nome na lista direto com ordem, desde que tenha a ordem de um juiz. Na prática, o que acontece? Nada. Isso só impede que o Alan viaje internacionalmente. Quase nada. Dentro do território americano, a Interpol não tem nenhuma ação. E tá com o nome na lista não vale como mandado de prisão. Então o Alan não vai ser preso ao encontrar uma autoridade policial ou nada do tipo. Aqui tem lei. E as leis americanas são soberanas. A Interpol aqui não passa de um banco de dados. Tá? Não tem quase nenhum outro efeito prático, exceto o imigratório. E vamos falar dele então. Com o nome incluído na lista de fusão vermelha da Interpol, o visto do Alan fatalmente será cancelado em alguns meses. Vai demorar um pouquinho, mas o visto dele vai ser cancelado. Esse visto que o Globo acha que está expirado e, obviamente, não está. Quando ele tiver o visto cancelado, teoricamente, o Alan poderia ser detido por uma autoridade de imigração, o ICE, por exemplo, para deportação. Mas, primeiro, isso não deve acontecer porque o governo Biden não está deportando ninguém, exceto indivíduos de alta periculosidade. Curiosamente, se fosse no governo Trump, o Alan estaria mais sujeito a esse acontecimento. Segundo, o Alan seria rapidamente liberado por um juiz de imigração, a quem ele poderia recorrer no processo. E isso demoraria, esse processo demoraria algo como 5 anos, porque as cortes de imigração estão absolutamente abarrotadas de novo, graças à crise migratória do governo Biden. Tem quase 2 milhões de casos esperando para serem julgados e o número de casos cresce a cada mês. Mas muito antes disso acontecer, o Alan pode aplicar para um asilo político. O caso dele é impossível de ser derrotado numa corte de imigração. Impossível. A manifestação contrária à prisão dele pela PGR, a manifestação pública de diversas autoridades, jornalistas, deputados, senadores, inclusive a própria presidente da Câmara de Constituição e Justiça, juízes, procuradores, personalidades internacionais, um amplo material que comprova a perseguição política do Alan e o caráter político das ações especificamente do Alexandre de Moraes, que já foi alvo, por isso, de um pedido de impeachment até do presidente da República. É uma documentação muito robusta, que coloca em dúvida, e a dúvida favorece, em caso de dúvida, o Alan é beneficiado no caso de dúvida. Resta a questão da extradição, que não tem nada a ver com esse asilo que eu falei, que é um asilo imigratório. O Brasil tem sim um tratado de extradição com os Estados Unidos, então o Alan, na rigor, não está longe do braço de ação, como o próprio pedido de prisão falsamente diz, que ele está fora do alcance da justiça. Negativo, o Brasil tem acordo de extradição com os Estados Unidos, então o fato do Alan estar nos Estados Unidos, que é um país com quem o Brasil tem um acordo de extradição, coloca o Alan dentro do alcance da justiça brasileira, dentro de alguns determinados termos. O STF vai agora pedir ao Ministério da Justiça brasileira, que vai, por via diplomática, ele tem que fazer, porque é uma ordem judicial, vai por via diplomática enviar todos os documentos para o Departamento de Justiça americano, que, por sua vez, vai verificar se o pedido cumpre os requisitos do acordo. O primeiro deles, e como sempre faço questão de mostrar para vocês, o primeiro deles está lá no artigo... como eu disse no artigo 1º, né, que é o que, na verdade, eu digo o seguinte: um ato praticado precisa ser crime nos dois países. Esse ato que o Alan está sendo acusado, ele precisa ser crime nos dois países.
deixa eu fazer um spoiler para vocês. Nada do que o Alan falou é crime nos Estados Unidos, nada do que ele fez é crime nos Estados Unidos. Aqui, a sua liberdade de expressão é de verdade garantida pela Constituição. Você pode publicar a opinião de ódio que quiser, você pode ter uma revista com a suástica, pode publicar fake news. Se for difamatório, o que vai acontecer é que você vai ser processado, em geral, civilmente. Né? Atos de insurreição só existem quando eles têm, só são acusados, e mesmo assim, você vê, a maioria dos casos do 6 de janeiro não foram perseguidos, não foram processados como atos de insurreição, eles só são considerados atos de insurreição quando eles têm algum efeito prático. E não houve nenhum efeito prático, o Brasil não teve nenhum caso de insurreição. Né? E aí eu penso o seguinte, você pode aqui, à vontade, pegar e mostrar o seu dedo do meio, como diz a peça da Polícia Federal e a decisão do Alexandre de Moraes, você pode ir na Suprema Corte e mandar o dedo do meio para o ministro que você quiser, para o Justice que você quiser, você pode, inclusive como está acontecendo aqui, gritar F Joe Biden ou Let's Go Brandon, né? Para quem sabe o que está acontecendo aqui. E não acontece nada com você. Aqui é um país onde você pode xingar, pode reclamar dos seus líderes políticos à vontade. O artigo 2 do acordo de extradição, ele fala especificamente, o artigo 2, ele mostra quais são os crimes que estão sujeitos à extradição. Ele diz, lista aqui 34 itens, e o caso do Alan não cai em nenhum deles. Depois você tem o artigo 5º, mais especificamente, que diz assim no seu item 6, quando o crime que ocasionou o pedido de extradição for de caráter político, a extradição não será concedida. E quem avalia se o caráter de prisão do Alan é político ou não é o país requerido, ou seja, os Estados Unidos têm que avaliar se houve caráter político no pedido. Eu vou dar a minha opinião para vocês. A não ser que haja alguma ingerência ali política ou militante, o Departamento de Justiça vai rir na cara do Alexandre de Moraes e negar o pedido. Porque o pedido é ridículo. O padrão da lei penal, do processo penal brasileiro, é ridículo de um modo geral. Tá? Dallagnol, toda essa turma do Ministério Público, inclusive de Curitiba, na época da Lava Jato, não sei se vocês sabem, a Lava Jato negou inúmeros pedidos de extradição porque não atendiam a tal do que se chama aqui de probable cause, que é o dispositivo na 4ª emenda da Constituição Americana que diz que você tem que ter um padrão alto de probabilidade do cometimento do crime para justificar qualquer ação judicial, inclusive mandados de busca, quanto mais mandados de prisão. Então é praticamente impossível que com esses documentos, sem ingerência política, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tenha sucesso. Mas, mesmo que o ministro Supremo tenha um parça no Departamento de Justiça, ainda tem uma outra etapa. A análise final cabe a juízes federais americanos. Então, ele tem direito a toda a proteção legal. E com esse processo que está aí, com todas as evidências favoráveis ao Alan de caráter político, manifestações de todas as autoridades importantes brasileiras, gente internacionalmente, enfim, já citei aqui, um parecer contrário do próprio Ministério Público, que é uma excrescência, que consta inclusive em sigilo e deveria ser requisitado por algum deputado por lei de acesso à informação, a chance da extradição ser negada por qualquer juiz é próxima de 100%. E é aí que eu acho que o nosso ministro supremo deu mole, como a gente diz no Rio. Pela primeira vez ele submeteu uma decisão dele, essas decisões autoritárias dele, para ser analisada, porque será, e apreciada por outra parte, por uma parte independente. E vocês já imaginaram que delícia uma autoridade americana atestando que o ministro supremo está fazendo perseguição política? Eu não consigo imaginar nada que embase mais um pedido de impeachment baseado em abuso de autoridade do que isso. Tá aí um documento com uma comprovação, um documento sólido, mostrando que há perseguição política. Claro, o presidente do Senado, seja quem for, precisa dar andamento, precisa das condições políticas, mas é mais fácil pressionar o Senado e o presidente do Senado a dar andamento num pedido robusto, assim, com uma coisa sólida dessas, do que aquela porcaria que o estagiário do Bolsonaro entregou na mão do Rodrigo Pacheco uns meses atrás. Aquilo lá realmente não dava para ser aceito. E é por isso que eu acho que nosso ministro supremo, só tem a perder com esse pedido, que é meio que incumprível. E eu acho que quando ele perceber isso, eu não duvido nada, que ele próprio revogue o pedido e ainda queira parecer ficar de bonzinho. Bonzinho, um sujeito que mandou bloquear todas as contas de um jornalista que sustenta uma filhinha bebezinha, aliás, vários aqui vocês conhecem a TT, o caso da TT, que tem problemas de saúde graves. A menina tem que tomar um remédio, tadinha, que custa R$ 1.500 por mês para ela não ter convulsões.
esses monstros, que não tem outra palavra, privaram uma criança inocente disso. Porque o Alan deu o dedo no meio dele pro Supremo Tribunal Federal. Ele agora tá lá, dependendo de doações dele, lá no site dele, alandossantos.com, tem assinatura de conteúdo, ele montou o site dele, que ele recebe dinheiro aqui direto nos Estados Unidos. Tomara que muita gente ajude, né? O próprio Alan que tá enfim, o que o cara tá passando tira a minha fé no Brasil de forma muito grande, assim. E eu termino deixando para vocês uma reflexão, uma pergunta que eu quero que vocês mesmos respondam aqui, por favor, nos comentários. E aí, passado o tempo, você acha que a política de paz, o recuo do presidente Bolsonaro com o STF depois da carta do dia 9 de setembro, vocês acham que funcionou? Será que funcionou para o Alan? Será que funcionou para outros presos políticos? Quero que vocês respondam. Da Flórida, Paulo Figueiredo. Take on the world.